de conquistar um território. Especificamente, não tem um líder. Claro, Moisés morreu e também Josué morreu. Então, eles tinham que a responsabilidade de conquistar um território. Só que eles não têm um líder para lhe dar o quê? Direção, para lhe dar um direcionamento. Porém, mesmo sem um líder, eles entendem que precisa de um direcionamento. Se você ler o texto, eu gostaria que todos tivessem com a Bíblia nas mãos, se ocupassem com alguma coisa. Então você vai ver que eles entendem que precisa do quê? De um direcionamento. Por quê? Essa guerra é contra os cananeus. E no versículo de número 1, no B, a Bíblia vai dizer assim, ó: quem dentre nós primeiro subirá? Vocês conseguem ver? Quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus? Então vocês vão ver que eles entendem que eles têm força. Eles entendem que eles conseguem lutar contra o exército. Porque eles olham para os céus e para Deus e fazem uma pergunta para Deus: quem de nós subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Então aqueles que estão batendo no peito dizendo assim: olha, Josué morreu, mas nós temos a capacidade de ir à peleja. Nós temos a capacidade de ir à guerra. Só que no versículo de número 2, o Senhor responde para eles: e disse o Senhor, Judá subirá. Então Deus olha para eles quer saber quem vai subir. Então Deus lhe dá o quê? Um direcionamento, que Judá ele vai subir. Só que no verso de número 3, Judá ele entende que eles não podem ir sozinhos. Olha o que Judá vai dizer. Então disse Judá quem? A Simeão, seu irmão, sobe comigo a minha e pelejemos contra. Olha, no capítulo de número 1, no verso de número 1, 2 e 3, Deus ele dá um direcionamento. No verso de número 3, mesmo ele sabendo que Judá estava agora hábito para subir, eles, no verso de número 3, Judá vai e chama Simeão. Quem é Simeão aqui? Simeão é seu irmão. Só que aqui é importante você entender que Judá e Simeão não são pessoas, são tribos. Eu já vi pessoas dizendo que Judá e Simeão eram pessoas, só que não é pessoas. Judá e Simeão são o quê? Tribos. No versículo de número 4, eles fazem o quê? Eles ferem 10.000 homens. Então eles sobem a peleja. Só que quando eles chegam lá, eles fazem o quê? Eles ferem, ou eles matam 10.000 homens. Só que no versículo de número 5, eu vou pedir que vocês guardem na mente um nome que eu vou dar para vocês: Adoni-Bezeque. Guarde bem isso aqui que vocês vão entender o que está acontecendo. Olha o que acontece no versículo de número 6. Adoni-Bezeque ele vai fugir depois que ele vê que Judá e Simeão eles matam o quê? 10.000 homens, ou 10.000 soldados. E o que acontece aqui? Ele vai fugir. Só que ele é o rei. Ele era o rei daquele lugar. Ele era o rei daquele povo. Só que a Bíblia vai dizer que eles o seguiram, Adoni-Bezeque, e o prenderam. Cortaram os dedos polegares das suas mãos e também cortaram dos seus pés. No verso de número 7, você vai ver que aqui dá 70 reis, 70 homens que foram cortados os dedos polegares das suas mãos e também os dedos polegares dos seus pés. Eu fiz a conta, 70 vezes 4, ele vai dar em torno de 280 dedos. Então veja, Adoni-Bezeque, não esqueça desse nome, que nós vamos chegar lá. A Bíblia diz que eles cortaram, esse Adoni-Bezeque, ele cortou 70 dedos de reis.
arrancaram, eles cortaram, ou seja, 70 reinados destruídos por quem? Por quem, igreja? Por Adoni-Bezeque. Olha só o que ele fez. Adoni-Bezeque, ele foi um homem muito perverso. Ele foi alguém que maltratou muita gente. Ele foi alguém que feriu muita gente. Pelo visto, aqui no texto, você vai ver que esse homem ele tinha poder. Esse homem ele tinha uma autoridade nas suas mãos. Por quê? Porque ele venceu 70 reinados. Ele venceu 70 reis. No verso de número 7b, a Bíblia vai dizer: assim como eu fiz, Deus me pagou. Aonde está ali? Assim como eu fiz, Deus, ele me pagou. Ele não tem ciência que Judá e Simeão arrancou os seus dedos, porque nós lemos o texto. Ele não tem na sua mente que Judá e Simeão, porque quem foi a peleja, a guerra? Foi Judá e Simeão. Só que a Bíblia diz que Judá e Simeão, ele matou 10 mil homens, 10 mil soldados. E ele se depara com quem? Com Adoni-Bezeque. Porém, Adoni-Bezeque, quando ele vê Simeão e Judá, ele faz o quê? Foge. Nós lemos o texto, a Bíblia diz que eles o perseguiram, prenderam em Jerusalém e o matou. Só que, olha o interessante. Quando Simeão e Judá pegam Adoni-Bezeque, ele não só matou, o que eles fizeram? Eles arrancaram os dedos de Adoni-Bezeque, os polegares das duas mãos e os polegares dos seus pés. Vocês entendem, igreja? Então, veja bem, ele matou quantas tribos? 70 tribos, igreja, vocês não entenderam ainda? 70 tribos, como que ele matou 70 tribos? O que Adoni-Bezeque ele fazia? Ele pegava os homens de Deus e arrancava os dedos polegares das mãos e dos pés. Só que quando Deus ordena Judá e Simeão ir, eles matam 10 mil homens. Quando Adoni-Bezeque vê, eu estou repetindo porque alguém ainda não entendeu. Quando ele vê que Judá e Simeão matou 10 mil homens, ele faz o quê? Foge, corre. Os homens de Deus perseguem, pega, prende, arranca os seus dedos e lhe mata. Por isso que eu dei um título para essa mensagem: que você só colhe aquilo que você não plante limão e queira colher laranja. Não plante sal e querer colher açúcar. A fatura, uma hora ela chega. Mais cedo ou mais tarde, ela chega. Você não entendeu a mensagem, nós vamos à frente. Então ele percebe aqui que não foi Simeão e Judá que o matou e arrancou seus dedos. E ele vê quem aqui? Ele diz: e sim, foi Deus. Só um está com a Bíblia na mão, está lendo e me acompanhando. Ou seja, ele está pagando com a mesma moeda. Entendeu, igreja? Ele nota que ele está pagando com a mesma moeda. Ele foi o quê? Capturado e morto aonde? Em Jerusalém. Só que existem aplicações aqui nesse texto que eu vou começar a pregar agora. Quem é Adoni-Bezeque? Vamos lá. Quem é Adoni-Bezeque? Adoni-Bezeque significa Adonai, ou em outras palavras, Senhor. Esse Senhor aqui não é um homem de respeito. Ele não é um Senhor de respeito como nós olhamos para você e diz: Jesus é o nosso Senhor. Não, ele não é um homem de respeito. Quando eu me refiro a uma pessoa, ele não é essa pessoa de respeito. Então, o que vai acontecer aqui nesse texto? Bezeque, entidade, cananeio ou relâmpago, ou seja, olha os títulos que esse homem tem. Ele adora a vários deuses. Senhor do Bezeque, em outras palavras, Senhor do
relâmpago. Então, por máximo que ele tenha poder e autoridade nas suas mãos, ele não é um senhor ou uma pessoa de respeito. Ou seja, eles adoravam a relâmpagos, a uma divindade ligada a relâmpago. Para quem não entendeu, esse homem ele tinha um espírito mau. Ele tinha um demônio no seu corpo. Para vocês se envolverem comigo na mensagem, Adoni-Bezeque significa também Senhor das dispersão, ou alguém disperso. Em outro significado, Senhor das brechas. Eu nunca vi Senhor das brechas. Vocês já viram isso? Então você está vendo hoje. Esse rei não é só um homem comum. Ele não é uma pessoa comum. Aqui nós vemos que ele age com malignidade. Ou seja, por trás dele tem um maligno. Por trás dele tem o quê? Um demônio. Porque a história é um rei perverso. Nós vemos, é um rei perverso. A fama dele percorreu toda a terra. Por que percorreu? Porque todo mundo sabe que ele matou 70 reinados, 70 reinos, ou 70 homens. Olha só como que está a circunvizinha. Todo mundo sabe que ele matou pessoas de Deus. Todo mundo sabe que ele destruiu a igreja. Todo mundo sabe que ele pegava homens de Deus, botava os seus polegares, dos pés e das mãos, e a Bíblia diz que ali ele começava a humilhar os homens de Deus. Entanto, que se você ler o texto, você vai ver que alguns homens de Deus, quando eles iam comer, eles ficavam debaixo da sua mesa para comer o resto, aquilo que caía da sua mesa. Olha só o que ele fez com o povo de Deus. Aí eu pergunto para a igreja, eu quero que vocês me respondam, por que Judá e Simeão arrancou os dedos? Por que Judá e Simeão arrancou os dedos de Adoni-Bezeque? Porque sabia da sua fama que ele era acostumado a arrancar dedos, polegares da igreja. Então, quando ele sabe, tem a plena convicção que ele era acostumado a arrancar os dedos, quando ele, antes de matar, primeiro eles arrancam os seus dedos. Eu não vou esquecer de falar para vocês: sabe plantar, sabe semear, porque mais cedo ou mais tarde você vai colher. Talvez você vai ter uma colheita daquilo que você não queria. Talvez você vai ter uma colheita esperando uma coisa boa, vai receber uma coisa ruim. Porque eu nunca vi ninguém plantar coisa ruim e receber uma coisa boa. Quem planta o bom, coisa boa, recebe coisa boa. Quem planta ruim, vai receber o ruim. Então a Bíblia diz que Judá e Simeão, por saber a fama dele, a primeira coisa que fez foi cortar os seus dedos polegares e depois lhe matar. Ou seja, ele está pagando com a mesma moeda. Ele está pagando aquilo que ele fez nos antepassados. Ele está pagando aquilo que ele fez. Aqui ele representa mais de um rei, ou dos reis dos cananeus. Ele representa uma divindade. Olha, ele não é uma pessoa comum. Ele se manifesta em seu próprio corpo. E quando ele se manifesta, ele sai matando, ele sai destruindo. Para quê? Para fazer o mal na vida de alguém. Tem muitas pessoas enganadas, porque acham que as pessoas são todas boazinhas. Só que depois você descobre quem é a pessoa. Ele é conhecido como um deus dos cananeus. Ele é conhecido como um deus, só que é um deus falso. Hoje nós conhecemos e sabemos que tem vários tipos de deus. Tem o deus da prostituição, tem o deus do dinheiro, tem o deus do roubo, tem o deus da droga, tem o deus do tráfico. E tem o verdadeiro Deus, que é o pão vivo que desceu do céu. Vamos no verso de número 1. Eles consultam a Deus e dizem assim: quem dentre nós
primeiro subirá. Eles provam para Deus que aqui eles têm força. Eles querem dizer: Deus, eu quero ir, só que eu quero uma direção. Quem de nós subirá primeiro? Judá ou Simeão? Só que eu quero trazer uma reflexão nesse texto para pessoas que às vezes querem agir com a força do seu braço. Para pessoas que só porque tem a capacidade, porque é adulto, porque é dono do seu nariz, porque paga suas contas, porque não depende de ninguém e acha que deve fazer o que quiser, na hora que quer, da maneira que quer, e só que não é assim. A partir do momento que tu serve a Deus, tu não tem que fazer nada do que tu quer, por mais que tu seja adulto, mas tu deve primeiramente consultar a Deus, se tu deve fazer, se tu deve ir, se tu deve agir ou não. A Bíblia mostra para nós que eles olham para Deus e dizem: Deus, quem de nós subirá primeiro? Aleluia. Ou seja, eles consultam a Deus. Lá vai, que ninguém está preparado. Não entre em guerras, não entre em batalhas, sem primeiro consultar a Deus. É por isso que tem muita gente perdendo. É por isso que tem muita gente passando vergonha, porque quer fazer, porque acha, porque deve, porque pensa, porque eu posso, e não é assim. Quantas pessoas quebraram a cara por causa de não consultar a Deus? Quantas pessoas que estão perdendo por não consultar a Deus? Eu tenho força, eu posso, eu devo, eu quero, eu sou eu, e com Deus não é assim. Primeiro é Deus. Judá e Simeão, eles entendem assim: eu posso, eu estou preparado, eu posso ir à guerra, mas, oh Deus, quem vai primeiro, Judá ou Simeão? E Deus diz: quem? Judá. Eles procuraram aqui o que? Uma resposta de Deus. Não é porque tu fez 18 anos que tu tem que fazer o que tu quer. Diante de Deus não é assim. Não é porque tu tem do bom e do melhor que tu acha que não deve consultar a Deus. Todo cristão, antes de fazer qualquer coisa, tem que consultar a Deus. Senhor, dá certo? Ah não, consultar a Deus demora. Ah, buscar em Deus, vai que não dá certo. Vai que Deus diga que não é desse jeito. Aí a pessoa vai lá e faz do jeito dela, quebra a cara, depois fica chorando. Aí perde e fica se lamentando: ah Deus, por que não deu certo? Por que foi assim? Por que foi assado? E Deus está dizendo: primeiramente, antes de qualquer coisa, tem que me consultar. Não faça nada sem me consultar a Deus. Oh meu Deus, está descendo, hein? A pessoa está no emprego. Ah não, apareceu uma porta melhor, eu vou sair desse emprego porque de lá eu vou ganhar mais. Consultou a Deus, igreja? Ah não, mas lá eu vou ganhar melhor. Mas primeiro se consulta a Deus. Aleluia. Eu vou tomar uma decisão. Ah, eu vou tomar porque eu sou de maior, não depende da sua opinião. Não, se você anunciar com a ação de Deus, você deve consultar a Deus primeiro, pedir confirmação, orar a Deus. Se Deus confirmar, você faz. Se não, aí é por isso que tem um monte de gente que não aceita. Não, para que orar? Vou esperar. Vai que Deus não responde. Só que Deus, Ele deu uma direção para eles aqui. Quando você vê um crente perdendo, é porque ele não consultou a Deus. Se você vê um crente perdendo, se lamentando, é porque ele não consultou. Ele agiu com a força do braço dele. Porque se você consultar a Deus, Deus ele vai te dar uma direção. Ah, cara, uma semana de jejum e oração pedindo um direcionamento de Deus demora muito, então eu vou fazer assim mesmo. Aí você faz, você tomou a frente de Deus. Aí Deus diz assim: então tira a minha mão. Se Deus tirou a sua mão, ninguém sabe o que vai dar lá na frente. O reboliço ele vai vir. Os homens de Deus aqui, eles estão preparados. O fato de ter a capacidade de você vencer não significa que você tem direção de Deus, igreja. Ah, eu tenho uma capacidade porque eu tenho um entendimento, eu posso. Mas isso não significa, aleluia, que vai dar tudo certo por você poder. Aleluia. Tem muita gente perdendo por causa disso daqui, ó. Olha o verso de número 1. O verso de número 1 e o 2, Deus diz o quê?
pode ir ou pode subir. Vocês viram que Deus deu um direcionamento para eles? Só que no verso de número 4, a Bíblia diz que eles feriram 10 mil homens. Vocês viram que depois da direção, o que eles fizeram? Depois que eles receberam a direção, eles feriram 10 mil homens. Ou seja, não existe fracasso se tiver direção de Deus. Aleluia. Só existe fracasso na vida de quem serve a Deus porque não tem direção. Mas se tem direção de Deus, não existe fracasso. Aleluia. Não existe derrota. Não existe decepção. Porque você tem uma direção. Glória a Deus. Olha, eu me lembrei aqui agora. Nós vamos fazer 9 anos de ministério. 9 anos. Mas antes de abrir o ministério, primeiramente eu estava no monte orando a Deus. Orei. Segundo um pastor que eu cultuava com ele, Deus revelou através da vida dele. Edson, Deus está confirmando algo. Cadê o nome? Olha, nós estávamos na igreja, não foi? Nós estávamos em um culto e um pregador disse assim: cadê o nome que Deus te deu e te está na gaveta e tu não tirou para fora? Deus manda tirar. E há muito tempo o nome da igreja estava na gaveta escrito. Está vendo como que é Deus? Eu orava para Deus para essa igreja ser registrada. Orei. Um dia eu fui cultuar numa igreja e chegou lá, nessa igreja, uma missionária olhou para mim e disse assim: ó, Deus está tirando os papéis de baixo, colocando em cima. 3 dias depois, a igreja estava em processo de documentação. Está vendo? Porque se tem direção de Deus. Cristão não vive pelo que ele vê, ele vive pela fé. Ele faz aquilo com a direção de Deus. A Bíblia diz que eles feriram o quê? Em Bezeque, 10 mil homens, depois do direcionamento. Se eles não buscam direcionamento, poderiam ir lá em Bezeque e morrer. Mas depois do direcionamento, eles vencem a guerra. Verso de número 5. E acharam quem? Quem estava em Bezeque? Adoni-Bezeque. Só que eu vou dizer uma coisa aqui para crente: ninguém esconde quando Deus ele quer encontrar. Ninguém se esconde quando Deus quer. Lembra lá em Isaías 43, versículo de número 13, a Bíblia diz assim: e ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Operando Deus, quem impedirá? Você pode ir no sul, você pode ir no sudeste, você pode ir no nordeste, você pode mudar de bairro, você pode mudar de cidade, mas quando Deus quer, não adianta você se esconder. A Bíblia diz que quando Simeão e Judá, ele chega naquela cidade que fere 10 mil homens, eles encontram quem vai escondido, Adoni-Bezeque. Só que a Bíblia diz que ele tenta fugir da presença dos homens de Deus, só que eles não conseguiram fugir. Lá em Bezeque, depois de 10 mil homens mortos, ele estava lá. Está vendo que ele tentou se esconder de Deus, mas não conseguiu. Assim são pessoas que tentam fugir da presença de Deus, e Deus está dizendo: não adianta se esconder, porque uma hora eu vou te achar. Se tiver alguém escondendo, Deus acha. Se tiver alguém passando pano, Deus ele vai achar. Eu vou dizer uma coisa para alguém: não adianta tu se esconder, pode passar o tempo que for, mas uma hora Deus ele vai te achar. Adoni-Bezeque, ele nunca esperava que Deus ia achar ele lá em Bezeque, porque ele destruiu 70 tribos. Quem destrói 70 tribos, ele está no pensamento: ninguém consegue me derrotar, ninguém consegue me deter. Se eu bater 70,
se escondeu o tempo todo. Só que lembra bem disso daqui, ele matou quantas tribos? 70. O que ele fez mesmo com as tribos? Colocou os polegares das mãos e dos pés. Vamos lá para o Salmo 139, 7 e 8. Para nós entender o que a Bíblia diz. Olha o que o salmista diz. É por isso que eu amo a palavra. Olha o que o salmista diz. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Olha o que o salmista está dizendo. Senhor, para onde eu irei? Para onde eu vou? Para onde fugir? Da tua face? Vamos para o 8. Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha alma, eis que tu ali estás também. O salmista está dizendo: para onde eu ir, aonde eu me esconder, para onde eu for. Se eu for para o céu, tu lá está. Se eu for para a terra, tu está. Se eu estiver na caverna, tu está. Então não tem para onde eu fugir. Olha, a pior coisa que tem na vida de um ser humano é quando ele foge daquilo que Deus quer. A pior coisa que acontece na vida do ser humano é quando ele foge da posição de Deus. Eu tentei também fugir. Você acha que eu queria estar aqui pregando, sofrendo, sendo humilhado, maltratado, mal visto, criticado? Você acha que eu queria? Ah, eu não queria estar aqui não. Só que hoje eu não olho mais para isso, eu olho para o céu. Aleluia. Olha para Ele, que foi Ele que me chamou para estar aqui. Então a Bíblia vai dizer que aqui, por mais que ele se esconda, Deus vai achar ele. Uma hora Deus acha. Sabe quando você diz assim: Deus é contigo, Deus tem uma obra, você só diz amém. Mas hoje não. Eu preciso curtir, porque eu tenho meus amigos, porque eu preciso fazer aquilo outro. E Deus está dizendo assim: tu vai aonde for. Para se esconder onde for, uma hora eu te pego. Aleluia. Uma hora eu te acho. Você acha que você consegue esconder de Deus? Uma hora Deus te peneira. Uma hora Deus te pega. Vamos lá, verso de número 6. Porém Adoni-Bezeque fez o quê? Fugiu. Sabe o que eu diria aqui nesse texto? Sabe o que, quando ele foge, sabe quando ele vê Simeão e Judá, o que ele fez mesmo, igreja? Ele fugiu. Se eu fosse Judá e Simeão, eu diria para ele assim: ei, tu vai fugir para onde se nós precisamos resolver um problema? Eu diria para ele dessa forma. Só que foi totalmente diferente o que Simeão e Judá fez. Porque não adianta matar 10 mil homens ou 10 mil soldados e não matar o principal, o rei. Eles mataram 10 mil homens, só que o principal, Adoni-Bezeque, está fugindo. E o que eles fazem? Se eu matei 10 mil homens, você vai deixar o principal fugir? Você vai deixar o principal vivo? Se já matou 10 mil homens? Eu vou dizer uma coisa, vocês me ouvem bem? A guerra não termina quando eu mato 10 mil homens. Aleluia. Glória a Deus. Já matei 10 mil. Matei o principal. Então a guerra era... Vocês acham que a guerra acabou porque eu matei os 10 mil homens? Porque tem crente que ele acha assim: eu já cheguei até aqui, então eu não vou me importar mais. Eu já cheguei até aqui, aqui tá bom. Eu já conquistei até aqui, então tá bom desse jeito. Só que o direcionamento aqui hoje não é esse para você que pensa pequeno. A guerra ela não acaba quando ele mata 10 mil soldados ou 10 mil homens. Só termina quando ele mata o rei. Você está entendendo o que Deus está falando para alguém aqui? Aleluia. Eu sei que tem alguém com o ouvido tapado, mas Deus vai entrar na tua mente e vai abrir o teu ouvido. Não adianta você matar 10 mil homens e não matar o principal. Deus está falando para alguém: arranca o mal pela raiz. Aleluia. Não adianta você matar 10 mil homens e o principal você não matar.
Você acha, mas eu estou indo para a igreja, eu estou na igreja, eu já parei com aquilo outro, para deixar aquilo outro, e Deus está dizendo, mas tem um principal que estou ainda. Aleluia. Hã? Porque as pessoas acham que é assim. Eu estou fazendo, eu estou assim, eu estou assado, então já está bom. E Deus está falando, não adianta você achar que está bom. Matar 10 mil soldados e deixar eu vou dizer, meu Deus, porque desceu aqui agora. Tem algo vivo dentro de você que precisa ser morto. Aleluia. Tem algo ainda vivo dentro de você que precisa ser tirado. A guerra não termina quando você mata 10 mil soldados. A guerra termina quando você mata o rei, o principal. Aleluia. Matei 10 mil soldados. Hoje eu matei um leão, mas é outro. Mais ou menos assim que a gente fica, né? Mas tem o principal que tu não matou. Sabe quando a pessoa diz assim, eu não estou pecando mais, mas ainda tenho pecado. Então você precisa tirar ele. Aleluia. Sabe aquele crente que diz assim, mas eu não estou bebendo como antes, mas agora eu estou só colinho. Não, tem que parar de beber, tem que matar ele. Aleluia. Mas eu vivi malado, agora eu não vivo mais, eu estou indo uma vez ou outra. Deus está falando, tira, arranca. O mal está vivo e precisa ser tirado. Se você não matar o mal, ele sempre volta. Se você não mata ele, ele sempre volta. Oh meu Deus, desceu, né? Sabe, papai, segura minha língua. Sabe quando papai, olha, eu vou segurar não, hein, Deus. Sabe quando você pega um camarada, uma mulher solteira, vai lá dar os beijos. Aí beijou, gostou, não gostou, mas sempre fica a sensação de quero mais. Eu vou voltar. E Deus está dizendo, tira da tua vida. Aleluia. Não fica alimentando com aquilo que tu não pode. Vai te derrubar, vai te matar. Aleluia. Glória a Deus. Quantos não caíram assim? Ou você acha que não, não cai, isso é coisa do pastor. Mais ou menos assim, mas não é coisa do pastor, é a palavra. Eles fizeram, mataram 10 mil homens. Você leu o texto comigo, ou você não leu o texto? Mataram 10 mil, mas tinha o principal, que eles não matou. Quem era? O rei. E ele precisava matar. Deus está falando com alguém aqui nessa noite, igreja. Aleluia. Deus está abrindo os olhos de alguém aqui nessa noite. Deus está falando assim, vai na raiz do problema, arranca fora. Aleluia. Porque se tu mata, se tu corta uma árvore e não arranca ela, por mais que você cortou, você acha que está morta, não é isso? Só que tem uma raiz lá embaixo, que ela faz brotar. Já tem um povo assim, tem uma palavra assim também. E Deus está falando para alguém, você precisa cortar o mal pela raiz. Não resolva nada pela metade. Aleluia. A decisão tem que ser completa, não é pela metade. Mas se tomar a decisão vai doer, eu vou perder. Não, a decisão é completa. Não se toma a decisão pela metade. É a mesma coisa do casamento. Você quer casar ou não quer? Eu estou pensando, então sai fora. É decisão, a vida. Você quer ser crente ou não? Eu estou pensando. É sim ou não? Ou você é, ou você não é. Ou você serve a Deus, ou você vai na mão. Você não pode ter meio termo. Papai, olha descendo. Bota os contatinhos, as mensagens. Vixe. Aleluia. Meu Deus do céu. Papai, segura minha língua. Bota o mal pela raiz. Cuidado com as mensagens que chegam. Está contaminando. Quanto mal, matou 10 mil soldados. Meu Deus, desceu, sustentou até aqui, mas agora para frente, é uma ruaça. Superei até aqui, mas agora para frente, tem gente que está dizendo assim, você nem o que está acontecendo comigo, porque eu não estou nem me reconhecendo. Bota o contatinho, bloqueia. Bloqueia não, vou sentir saudade. E as mensagens que eu recebo? Não dá. Você vai obedecer a voz de Deus ou a sua? Está vendo que não sabe nem glória a Deus? Aleluia. Começa a bloquear aquilo que está te destruindo. Começa a bloquear aquilo que está te tirando da presença. Começa a tirar aquilo que está te tirando do foco. Começa a bloquear aquilo que te tira do altar. Começa a bloquear aquilo que te tira da posição. Deus, eu não vou bloquear não, porque eu me sinto bem. Então tu escolhe.
Está vendo como que as pessoas elas não querem? O direcionamento está dado, faz se quiser. Sabe aquela pessoa que tu tem intenção? Deus está falando, bota o mal pela raiz. Ah, mano, só falta me dizer, igual um dia me falou, olha pastor, eu não quero ver a minha felicidade. Eu não quero ver mesmo não a tua felicidade, porque lá na frente eu sei que tu vai ser infeliz. Quem aqui nunca teve intenção com ninguém? Não? Eu sei que tem. E Deus está falando assim, ó. Meu Deus do céu. Deus está dizendo para alguém, corta hoje, fora. O mal pela raiz. Aleluia. Olha, igreja, a pior coisa que tem é quando você deixa e essas coisas te alimentando, porque te tira o foco da posição, da presença, vai te tirando. Quando você pensa que não, você está fora e não percebe. Você está igual a Pedro. Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, quando tu se converter, tu diga para a tua família que tu agora é crente. Então Pedro andava com Deus e não era convertido. Está na igreja e não é convertido. Está na igreja e não é convertida. Porque ele para a igreja não quer dizer que é convertido. 10 anos de ministério não quer dizer que é convertido. Eu conheço gente que tem 30 anos e não é convertido. Não sabe pregar nenhuma palavra, mas sabe falar mal da vida dos outros e vive nas portas dos outros fofocando. Verso de número 7. Olha o que a Bíblia vai dizer, nós vamos chegar lá, estou acabando. Verso de número 7. Apanhava migalhas debaixo da minha mesa. Está aqui, ó. Verso B. Apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa. Quem é que apanhava migalhas, igreja? Alguém sabe me dizer? Os 70 reis. Está vendo? Você acha que você é melhor do que 70 reis de Deus? Olha o que o diabo fez com 70 reis da parte de Deus. Você acha que você pode pisar na cabeça do diabo, como disse? Aí vamos pro culto hoje, eu piso na cabeça do diabo. Está sendo pisado dizendo que piso na cabeça do diabo. 70 reinados, agora está aqui, ó, debaixo da mesa do rei, comendo quem? Então eu estou abrindo a mente de alguém aqui hoje. Cuidado, viu? Porque tu acha que tu vai se sair bem, só que lá na frente tem migalha para você. Aleluia. Eu sou do ministério e quando eu me vi como crente, a primeira coisa que eu falava para Deus, eu quero uma mulher. Só que eu quero mulher, eu quero levita, eu quero que entre comigo. Se atrapalhar a minha vida, eu não quero. E se eu casar com ela e ela atrapalhar o meu ministério, eu largo ela. Eu fui o único cara do ministério que eu namorei e eu 6 meses estava casado. Foi isso? 8 meses? 8 meses eu estava casado. Hoje os namoros é 5 anos, 10 anos, 6 anos, 3 anos, 4 anos e não casa. Aí Deus está falando o que para alguém aqui hoje? Se os 70 reis está agora dominado pela Adoni-Bezeque, e eles estão na casa dele comendo o quê? Então cuidado com as promessas que te fazem. Você acha que alguém está te prometendo, dizendo, olha e tal? Não. E outra, a influência é a pior coisa que tem. Oh meu Deus, eu vou engolir essa agora para não falar. Eu sei que vai ferir. Apanhava migalhas debaixo da mesa, assim como eu fiz. Olha, por isso que é bom você ser fiel a Deus, porque quando você é fiel, Deus te defende. Ele entende, assim como eu fiz, assim Deus me pegou e levaram-no a Jerusalém e morreu a mim. Deus estava olhando assim, não adianta se levantar contra os meus. Não adianta se levantar contra o meu ungido. Aleluia. Se você maltratou o meu ungido, eu vou ter um tratar com você. Aleluia. Se você feriu um dos meus ungidos, não te preocupa não, porque Deus vai ter um tratar com ele. A Bíblia diz que ele pega os 70 homens que está agora debaixo da sua mesa,
migalhas. O diabo quer escravizar alguém aqui, e no final de escravizado, tu só vai ter migalha. Oh, tanta gente que quebrou a cara, mas foi avisada. Tanta gente que deu errado, mas foi avisada. Se já me veio uma ovelha aí de 4, 5 anos atrás, que ela falou o que para você, Gabriel? O que ela falou? Cadê? Cadê o microfone? Põe na boca aí para a igreja ouvir. O que ela disse para você? Para mim, quando dá ouvido às suas palavras. Está vendo? Ela disse: agarra bem nesse homem. Não solta. Não foi? Agarra nele e não solta, porque aí não cai mais não. Não foi? Verdade. Mas tem muitos que a gente dá um conselho e acha que o nosso conselho está errado. Se a gente falar, não faz desse jeito, não é assim, não dá certo. Ah, não, o pastor quer mandar na minha vida. Eu não sou filho dele. Mas também, se tem alguém que quer cuidar de você e que não quer deixar você quebrar a cara, mas às vezes você quer e precisa quebrar, que é para aprender. É isso que acontece. Sabe o que mostra aqui, igreja? Que tem crente ou tem pessoas que estão contentes com o resto. Migalhas. Eles já estavam dominados e eles agora aceitavam o quê? As migalhas, porque eles estavam onde? Debaixo da mesa do rei. Verso de número 7. Porque esse rei aqui, ele tinha o quê? Um costume. Qual era o costume dele? Olha lá. O costume dele era arrancar os polegares, os dedos. Você sabe o que é isso aqui? Cortar os dedos, os polegares? Você sabe o que é isso daqui ou não? Sabe o que ele está querendo fazer? Destruir a sua identidade. Eu vou provar para vocês o que significa os polegares até o final. Ainda dá tempo. A pergunta é: por que no polegar? Quem sabe responder? Eu sei que no polegar ele tem algo importante. Agora, por que esse rei cortava os polegares? Sabe por que ele cortava os polegares? Para quem não entende, nunca leu esse texto, se leu, não entendeu? Porque no seu polegar ele tem a impressão digital. Ou não? Quando você tirou a RG, como que foi mesmo que eles fizeram com você? Manda o dedinho aqui, vem, ó. É assim ou não? Alguém não sabe assinar? Olha aqui, ó. Vai lá, toma o dedinho. Então, esse rei fazia o quê? Ele cortava os polegares. Ele cortava os dedos. Adoni-Bezeque aqui, ele quer tirar o quê? Ele quer tirar todos aqueles homens de rei. Eles eram rei, mas ele cortando o dedo, eles agora já não passam mais ser rei. Porque eles pedem o quê? A sua identidade. Em outras palavras, ele arrancando os seus polegares, ele te coloca no lugar de escravo. Quer ver? Apocalipse 1,6. Olha o que a Bíblia vai dizer para nós. O Senhor, em Apocalipse 1,6, a Bíblia diz assim: o Senhor te fez sacerdote. No lugar de sacerdote, em outras palavras, quer dizer, o Senhor te fez reis. É assim ou não é? Em Bíblia de alguém? Para Deus e seu Pai, a Ele seja glória e poder para todos sempre. Amém. O Senhor está dizendo assim: eu te fiz reis. Eu te fiz o quê? Sacerdotes. Só que cortando os polegares do seu dedo, o que acontece aqui? Como que ele vai ser rei sem dedo? Ninguém entendeu o que eu estou trazendo. Está vendo que o diabo primeiro ele tira alguma coisa de você para você não? E ele sabe o ponto certo. Ele sabe tocar no lugar certo, porque se ele tocar, ele tira adoração. Se ele tocar, ele tira o louvor. Se ele tocar, ele tira a vontade de servir a Deus. Oh meu Deus, ó. Ele tira a santidade, ele tira a obediência, ele vai tirando.
Então, o diabo ele tem todas as suas estratégias para matar crente. Ele não é bobo, ele é diabo, ele era anjo de luz, estava no céu, andava com Cristo, soberbo, arrogante, malvado, ladrão. Deus faz o que? Arranca ele, tira fora, porque ele está querendo mandar mais do que Deus. Só que ele chegou na terra e ele disse que ele ia construir um reino maior do que Deus, porque ele ia andar no meio do povo. O diabo está no meio do povo o tempo todo. Olha para as igrejas hoje, tudo vazio. Vai no baile funk, para tu ver. Vai no ponto de tráfego, tem uma fila. E chegando mais, você vê gente que você nunca viu na sua vida. Mas vai na igreja para tu ver. As cadeiras tudo vazias, não tem ninguém. O diabo está construindo não. Todo dia desce 2, 3, 4, 5, 10 a sepultura. E não estão nem preocupados, nem aí. Se vai para o inferno ou não, eles não estão preocupados. Quando ele corta os polegares direito e esquerdo das suas mãos, ele está querendo dizer assim: eu estou tirando ele do combate. Sabe por que ele está querendo dizer tirando ele do combate? Porque na utilização de uma espada, você usa a espada como? Pega uma espada para tu ver. Cadê ela? Oh meu Deus do céu, está aqui ainda. Olha como você pega. Se você perdeu o polegar, como que você vai para a guerra, para o combate? Então o diabo está dizendo assim: corta os polegares dele, porque eu cortando os polegares, eles não conseguem usar uma espada. Ou seja, o polegar aqui, ele tira a flexibilidade da força, ou da força das armas. Está entendendo, igreja, ou não? Tem crente que ele não entendeu essa mensagem. Eu vou acabar e não vai entender. Agora, um rei sem o polegar, ele perde a honra. Por que ele perde a honra? Alguém sabe? Ninguém dá glória a Deus. Aleluia. Eu estou acabando a mensagem, viu? Por que ele perde a honra? Ele, ao perder a honra, Deus estava dizendo: mas mesmo perdendo a honra, não abra mão da chamada. Deus quer dizer assim: mesmo alguém tentando te matar, não abra mão, não desista, continue. Aí o que acontece? Verso de número 6, número 7, ele vai dizer: dos polegares das mãos e dos pés cortados. Por que eles cortavam o polegar dos pés? Por quê? Nenhuma pessoa respondeu. Qual é a função do polegares dos pés? Alguém sabe? Uma pessoa respondeu. Ele quer tirar o seu equilíbrio. Está vendo, igreja? Aí eu pergunto para vocês: o diabo ele tem estratégia ou não? Tu está sendo assim o tempo todo, tu não percebe. Você vê o diabo como? Ah, eu vejo o diabo quando eu estou brigado. É o diabo. Ah, eu vejo o diabo quando a casa caiu. Ah, eu vi o diabo quando eu perdi o emprego. Aí foi o diabo. Ah, eu vi o diabo porque aconteceu um acidente. Aí, olha, irmão. Para de ficar chamando o nome dele. Para de ficar pensando que tudo é ele. Não. O diabo ele arranca os polegares das mãos. Tu não pode mais ser sacerdote nem rei. Sendo que em Apocalipse Deus se fez de quê? De rei. Aí ele diz assim: eu cortei os polegares das mãos, vou cortar o do pé. Porque eu cortando do pé, ele perde o equilíbrio. Está vendo que o diabo ele sabe te cortar pela raiz? Aí eu pergunto: como que tu vai ficar dando brecha para ele? Se ele sabe onde te matar. Glória a Deus. Você tem que cortar o mal pela raiz, porque se você não cortar, ele volta. O diabo ele tem as suas estratégias. Ou seja, ele quer aqui te diminuir na tua
tua caminhada, no teu ministério, no teu chamado, na tua posição, ele está dizendo assim: eu corto os dedos, ele pede a honra de sacerdote. Eu corto os polegares dos pés, ele pede o equilíbrio. O diabo dizendo para a senhora: eu vou acabar com o chamado dele, eu vou acabar com o ministério dela, eu vou destruir o louvor, a adoração, eu vou arrebentar com tudo. É por isso que tu vê pessoas que quando estava na igreja, para ele nada era bom, agora ele está no mundo, para ele tudo no mundo é bom. Aí você pergunta, meu amigo, como que está? Rapaz, a minha vida está mil maravilha. Se você olhar, não está. Mas ele nunca vai te contar uma vida destruída. Ele só vai te dizer que está. Olha, eu converso com pessoas que estiveram comigo algumas vezes, e eu pergunto: e aí, você está feliz assim? A pessoa diz assim para mim: nossa, eu estou muito bem. Aí eu olhando assim, eu falo: como que está bem? Como que está bem? Está mesmo? Então, peraí. Não está bem para mim que estou servindo a Deus, né? Porque no mundo essa pessoa está bem. Então eu que estou na igreja, eu acho que eu vou ir no mundo também. Mas aqui tem opinião própria. Para o mundo, nunca mais. Glória a Deus. Você está vendo, igreja? Aqui ele tem as suas estratégias. O diabo está falando com a senhora: entenda. Eu corto os dedos dos pés e das mãos, ele vai andar sem equilíbrio. Olha, igreja, desceu aqui. Eu corto os polegares dos pés e das mãos, vai ir para a igreja, mas não tem vontade nenhuma de novo, papai. Está entendendo? Eu corto os polegares dos pés e da mão, já tirei o equilíbrio, mas mesmo assim está indo para a igreja, mas não tenho nenhum equilíbrio mais, nenhum desejo, nenhuma vontade. E outras que estão sentadas no meio da igreja, que parece que não está diante de Deus. Tem outros que vêm só por vir. Esse daí, o diabo já arrancou o equilíbrio, viu? Esse daí, o diabo já cortou os dedos. Está indo por ir. Ah, eu vou para a igreja porque senão o pastor vai ficar bravo. Ah, eu vou para a igreja porque eu preciso bater cartão. Aí acha que está indo, está bem. Só que o diabo já arrancou o seu equilíbrio faz tempo. É por isso que tu vê muita gente na igreja, mas não em Cristo. Está na igreja, no templo, na parede, mas em Cristo, nada. Olha, no lugar onde eu moro, na rua onde eu moro, eu conheço tanta gente que vai para a igreja, mas se tu olhar, só foi na igreja. Porque ir à igreja e não está em Cristo, não vai adiantar de nada. O crente vai, olha, eu vejo o crente louvando, fuma cigarro. Eu vejo o crente pregando, bebe. Eu vejo o crente se drogando, mas está no altar e se brincar, ainda prega melhor do que eu. Uma pessoa dessa já perdeu o equilíbrio, o diabo já deu auto-elo. Faz tempo, mas dizendo assim: ó, fica na igreja. Prega do jeito que tu tá. Adora do jeito que tu tá, porque tá bom. Todo mundo está vendo você na igreja. Deus está dizendo para alguém: toma uma decisão. Aleluia. Arranca hoje esse mal pela raiz. Glória a Deus. Está te matando, está te diminuindo, está tirando a sua. O seu equilíbrio. Dentro da igreja. Agora, olha o que vai acontecer com ele. Olha o que acontece com ele, verso número 7. Assim como eu fiz, Deus me... Ele entende que não foi Judá nem Simeão, mas ele entende que foi Deus. Ele não entende que foi Judá e Simeão. Ele entende que foi Deus. Só que todo o mal que ele fez, veio sobre ele. Você se lembra do tema do igreja? Você só colhe aquilo que você planta. Então cuidado. Plante amor, você colhe amor. Agora não plante ódio e queira amor. Você viu amor? As pessoas querem plantar ódio, querem colher amor. Ah, não vai colher amor de jeito nenhum. Adoni-Bezek entende que o que está acontecendo com ele foi Deus dando troco.
Então muita gente hoje, muita gente cega hoje, está recebendo o troco e não entende que é o próprio Deus. Então, parabéns pela sua colheita. Se a sua colheita é boa, graças a Deus. Se for mal, é tua. Graças a Deus do mesmo jeito. Ah, eu vou dar graças a Deus pela uma colheita mal? Ah, eu não. Você se alegra na minha colheita mal? Foi a sua escolha. Então você só colhe aquilo que você planta. Todo o mal que ele fez, agora todo o mal vem sobre ele. Ou seja, uma hora a fatura chega. Então quando uma fatura chegar, não reclame. Não fica aí se lamentando, se maldizendo, murmurando, reclamando. Aí não quer adorar, não quer servir a Deus, não quer orar, não quer jejuar, não quer pagar preço, por causa que a fatura chegou. Meu amigo, o cartão de crédito, quando ele chega gastou R$1.000, você tem que pagar. Se não pagar, você não tem como gastar no próximo mês. É a mesma coisa diante de Deus. Você acha, mas o povo tem que dizer, Deus é só o amor. Eu conheço um Deus de amor, também um Deus de justiça. E ele é justo. Aleluia. Justo. Lembra de Paulo, no caminho de Damasco, o que aconteceu com ele? A Bíblia diz que ele pede carta ao rei para ir na cidade de Damasco matar os crentes. Quando chega no meio do caminho, Deus manda uma luz, cega ele, ele cai do cavalo, e agora ele ouve uma voz. Deus fala com ele, Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Ele olha para o céu e diz assim, quem é Senhor? Tu agora sabe o que é Senhor? Olha aí, ele plantou mal, Deus cegou ele, fez cair do cavalo. Depois que a cegueira saiu, agora foi o cara que mais sofreu pelo nome de Deus. É o que as pessoas não querem, sofrer por Deus. Ô Jesus, segura. Sofrer por Deus não, mas sofre por tudo. Sofrer por Deus, ninguém quer, mas sofre por tudo. Se eu sofro por tudo, por que eu não sofrer por Deus? Eu prefiro sofrer por Deus do que por tudo. Glória a Deus. Vamos lá em Gálatas 6:10. Olha o que a Bíblia diz. Já estou acabando já. Oi? Gálatas 6:10. Vamos lá. Então, enquanto temos tempo, façamos, mas principalmente aos. Esse daí ninguém se importa com ele. Esse promessa da fé, ninguém. São poucos. Então eu mandei uma mensagem para um colega meu dizendo assim, eu estou sentindo a sua falta. Brincando com ele. E aí eu disse assim para ele, agora você está abençoando a vida de alguém, porque quando você estava por aqui, você abençoava a minha vida. Levava prato de comida, levava verduras. Agora tu deve estar levando prato de comida para outro e verdura para outro, e eu? Tu vai me honrar? Olha lá. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem mas principalmente aos domésticos da fé. Eu não vou falar para não me exaltar, fazer como Paulo, mas eu espero que todo mundo entenda isso daqui. Aleluia. Porque essa parte aqui fica para depois. Ninguém se importa, ninguém liga, ninguém está nem aí. São poucos que se importam com isso. Finalizando agora, igreja, finalizando, 5 minutos, verso de número 3, para nós finalizar. Verso de número 3, eu vou ler só uma palavrinha, essa palavrinha aqui, ó. Todos estão vendo? Que está escrito? Isso aqui vai doer, mas vai curar, né? Para nós encerrarmos. Ele diz assim, isso aqui é plural. Sim ou não? Porque ele vai dizer o que? Pelejamos. Ou seja, Judá aqui, ele não vai sozinho. Aleluia. Glória a Deus. Não entendeu? Eles colocam no plural. E pelejamos. Aleluia, Deus. Olha, está descendo antes de eu terminar o que eu quero chegar. Mas existem pelejas que tu não tem que ir sozinho. Que tu não age sozinho. Que tu não consegue sozinho. Aleluia. Mas existe peleja que tem que ser no plural. Pelejamos. Ou você é o único crente que não conta com ninguém.
Eu não preciso de ninguém para me ajudar. Eu não preciso de pessoas. Tem crente assim, viu? Não, eu sou um crente que eu preciso de todo mundo aqui. E estou orando a Deus para Deus enviar mais para me ajudar, porque eu preciso. Mas tem crente que diz, eu vou chamar o pastor. Para quê? Se eu mesmo sei orar, então ora. Para quê? Ali a Bíblia diz que pelejamos. Ou seja, Judá, ele não luta sozinho. Judá aqui, ele luta ao lado do seu irmão. Judá convida quem? Simeão. Então Judá, ele não vai lutar sozinho. Então existem guerras que você não consegue sozinho. Você precisa de ajuda. Deus está falando para alguém aqui nessa noite. Você sozinho ou sozinha já tentou, já lutou, já foi à frente, já se levantou, mas não deu certo, não conseguiu, não foi avante, desistiu, parou. E Deus está dizendo, convida alguém para te ajudar nessa peleja. Quando alguém, sabe quando tu está na prova, ele diz assim, eu já orei, não deu certo. Convida o irmão, convida a irmã, diz, meu irmão, me ajuda em oração, eu estou na prova, eu estou no problema, olha, eu estou numa situação que eu já lutei, eu não consegui, mas eu preciso da tua ajuda, me ajuda em oração. Vamos levantar aí uma campanha de 3 dias, vamos levantar um propósito, vem me ajudar, eu preciso de ajuda. Mas tem crente que é assim, eu não preciso de ajuda de ninguém, eu não preciso de ninguém, eu vou sozinho, eu tenho força, eu posso, eu mando, eu desfaço. E Deus está dizendo, eu sei que tu tem força, eu sei que tu pode, eu sei que tu consegue, mas existem situações na vida, na caminhada, no ministério que tu não consegue vencer sozinho. O Senhor está dizendo, convida alguém nesta noite, convida alguém nessa noite para ir contigo, para ir à peleja. Quem sabe tem alguém que eu estou pregando aqui nessa noite, que está precisando de ajuda. Quem sabe eu estou pregando para alguém que está olhando e dizendo, até agora eu não vi dar certo, até agora eu não tento conseguir, mas o Senhor está dando direcionamento. Sozinho tu não vai conseguir, sozinho tu não vai suportar, sozinho tu não vai aguentar, mas convida alguém nesta noite para te ajudar. O Senhor está dizendo assim, se tu conseguir chamar alguém, convidar alguém, tu vai vencer essa peleja, tu vai vencer essa guerra. Quem sabe é na vida sentimental, quem sabe é na vida financeira, quem sabe é na vida espiritual, quem sabe é na vida material. E o Senhor está dizendo, hoje é noite de você se redimir, hoje é noite de você convidar alguém. Não vai na peleja sozinho, porque não vai dar certo, mas se convidar alguém, tu vai vencer essa peleja, tu vai vencer essa guerra, tu vai vencer essa batalha, diz o Senhor. Glória a Deus. Eu vou dizer uma coisa, a guerra aqui é a Adonibezeque, então não se vence a Adonibezeque. Ô papai, desceu. Eu ia falar uma palavra, mas desceu. Ai, vai doer, mas vai doer. Não se vence a Adonibezeque com divisão. Aleluia. Está na igreja, mas tem divisão. Está em família, mas tem divisão. Está em amigo, mas tem divisão. Está em parentes, mas tem divisão. E Deus está dizendo, não vence se tiver divisão. É porque, olha, quantas pessoas que você vê batalha dele, trabalha gol, nessa nossa luta, mas nada dá certo. Nossa, meu Deus do céu. E a pessoa se para no canto dizendo assim, meu Deus, mas o que acontece comigo? Porque eu sou mal, sou uma pessoa boa, mas eu não sei onde eu ponho minha mão, não vai para frente. Aí, o detalhe está aí. Não se vence o diabo se tiver divisão. Judá não foi sozinho. Judá convidou Simeão, ou seja, eles se uniram em tribos e foram a peleja.
Diz que pelejar sozinho, em divisão, não consegue vencer. Existem guerras que Judá precisa de ajuda. Judá para mim não falar o nome. Entende? Existem guerras que você sozinho vence. Você precisa de alguém para te ajudar. E eu tenho guerras que eu não venço sozinho, eu preciso de você.